Oi, pessoal. Fausto era um alquimista, era um estudante de ocultismo, de hermetismo, da cabala, da numerologia, da astrologia e tinha uma sede insaciável de conhecimento, porque ele acreditava que uma vez em posse da sabedoria, uma vez em posse do conhecimento, ele teria a juventude, ele teria a saúde, ele teria o amor, ele teria a prosperidade e teria a riqueza nesse plano. Um dia, porém, ele acaba encontrando com Mefistófeles, e Mefistófeles lhe faz a seguinte proposta, que lhe daria tudo isso em troca da sua alma. Fausto, então, tentando ludibriar esse ser, acaba lhe dando uma contraproposta onde ele dizia o seguinte: tudo bem, ele entregaria sua alma a partir do momento em que estaria saciado, porque ele sabia que a sua fome e a sua sede de conhecimento eram coisas que não terminariam jamais. E Mefistófeles acaba aceitando a sua contraproposta. Porém, o que Fausto não sabia é que essa busca o tornaria cego, e a partir do momento em que ele se tornou cego, as coisas já não mais aconteciam como antes, e aí a gente já pode imaginar o desfecho dessa história. Existe um documentário muito interessante que eu sugeriria a todos vocês, que é chamado Arquitetura da Destruição. Esse documentário vai nos mostrar como, a partir de ideias básicas, ideias óbvias, incontestáveis, a gente é capaz de mudar a cabeça de todo um povo, a cabeça de todo um país e até também a cabeça de toda uma humanidade. Esse documentário vai nos contar a respeito da escalada da filosofia nazista na Alemanha, lá pelos anos 20 e 30 do século passado. É interessante a gente lembrar que Hitler era um estudante de ocultismo. Hitler era artista, Hitler praticava yoga, Hitler era vegetariano, Hitler acreditava nos mundos interiores, acreditava no Santo Graal e acabou, de certo modo, usando esses ideais como embasamento das suas teorias. Quando a gente vê esse documentário que eu citei, a gente percebe o quanto nós somos vulneráveis a esse tipo de manipulação da mente. Por isso que eu achei interessante trazer esse tema aqui para vocês. Tudo vai começar com questões de higiene. Ele vai mostrar as pessoas em péssimas condições de higiene e depois ele vai começar a mostrar as pessoas em melhores ou mais adequadas condições de higiene. Então a gente vai ver aquele lugar primeiramente sujo, aquele lugar mal cuidado, aquelas pessoas com as roupas sujas, andando em andrajos, descabeladas, despenteadas, e depois a gente vai ver tudo aquilo limpo, vai ver as pessoas arrumadas. E a gente vai constatar que os ambientes eles acabaram mudando a partir de uma simples e óbvia medida. Isso das casas vai passar para os bairros, vai passar para as cidades, e as pessoas começam a perceber que isso daí fazia sentido e que, na verdade, em decorrência disso, havia uma melhor qualidade de vida. Depois disso, ele vai falar a respeito da estética, vai falar a respeito da beleza. Não basta o lugar ser limpo. Se o lugar for arrumado, esse lugar for harmonicamente cuidado, então ele acaba, de um certo modo, também ganhando em qualidade de vida para os seus moradores. E a partir daí, a questão da arrumação, a questão da arte, ela vai sendo lentamente incorporada na vida das pessoas. Os quadros que a gente pendura na parede, esses quadros eles trariam para nós a capacidade da gente se conectar com coisas elevadas e assim por diante. Dentro desse conceito dos quadros, da beleza e da arte, ele vai acabar então introduzindo uma outra coisa, a questão da arte perfeita e da arte imperfeita. Aquela arte relacionada ao período clássico, aquela arte relacionada aos grandes mestres, e aquela arte relacionada aos pintores que estavam recém-surgindo naquela época, que seriam os nossos cubistas, os abstratos, que vão acabar trazendo uma arte não convencional. E ele acaba nos dizendo coisas do tipo assim, olha, quando eu vejo alguma coisa degenerada,
a minha mente acaba se degenerando também. Então, acaba sendo bastante importante que eu tenha a minha mente voltada para o belo, que eu tenha a minha mente voltada para a estética. E essas artes consideradas degeneradas, então, elas seriam prejudiciais, elas seriam portadoras de desequilíbrio, seriam portadoras de valores que não estariam dentro dos valores considerados mais adequados no tocante à evolução humana. Vocês percebem, hoje, até mesmo nos nossos dias, se alguma pessoa vier com uma teoria dessas, muita gente vai cair. Vai associar essa questão da arte com questões de Feng Shui e vai dizer que tal setor da nossa vida está desequilibrado, porque não existe harmonia naquele lugar, o objeto que está naquele ponto não é um objeto harmônico suficiente. Nossa, gente, quantas pessoas não cairiam nessa conversa? Não é muito difícil a gente pegar e fazer um vídeo no YouTube falando essas questões assim, dessa maneira, que a gente vai perceber que um monte de gente vai acreditar, vai achar isso lógico, porque essa ideia, a princípio, ela faz um certo sentido dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente estuda. Das questões ligadas à estética na arte, ele vai começar a falar a estética humana. Então ele já tinha falado de saúde, depois ele começa a falar essa questão da arte, e isso acaba desembocando na estética humana. E ele acaba mostrando nesse vídeo pessoas distorcidas, pessoas disformes e pessoas saudáveis. As pessoas saudáveis ele associa a arte considerada pura, e as pessoas distorcidas, disformes, ele associa a arte considerada impura. E a partir daí, ele começa a mostrar pessoas com sérios problemas, realmente, né, de todos os tipos, e ele faz a seguinte pergunta: se você soubesse que você teria um filho dessa maneira, cuja vida seria repleta de sofrimentos por conta de má formação, por conta de aleijões, por conta de problemas mentais severos, e você pudesse interromper o nascimento dessa criança, você faria isso? Percebam, a partir desse momento ele começa a implantar a questão da estética na raça. E esse ideal seria um ideal que atrairia prosperidade, atrairia riqueza, atrairia espiritualidade para o povo alemão. Vejam como que as coisas elas eram implantadas. O fanatismo ele acaba sendo implantado lentamente, sem que a gente perceba, e baseado em ideias óbvias, baseado em princípios que a gente com certeza a gente acha que existe uma certa coerência por trás deles e que de um certo modo não custa a gente tentar ou não custa a gente acreditar inicialmente. E o resultado disso, como todos já sabem, acabou dando numa Segunda Guerra Mundial, no massacre de muitos seres humanos, derramamento de sangue, sofrimento e coisas assim. Ou seja, a partir de uma ideia muito bem fundamentada, muito bem embasada, ele acabou conduzindo todo um país, acabou conduzindo todo um mundo para um processo de destruição e caos. É importante a gente perceber isso. A gente precisa ter muito cuidado. Se a gente pegar o Velho Testamento, por exemplo, a gente percebe assim coisas absurdas lá dentro. Principalmente no livro do Levítico, onde existe aquele radicalismo, aquele machismo, onde a gente encontra coisas do tipo que no momento em que uma mulher está menstruada, ela é impura, e quando ela é impura, a cama que ela senta é impura, a cadeira que ela senta é impura, o ambiente que ela frequenta é impuro, as pessoas com que ela conversa são impuras, aquelas pessoas que tocam nela mais impuras ainda. Em relação ao homem também, quando ele derrama o seu sêmen, ele é impuro, ele acaba transformando o ambiente num ambiente impuro, ele acaba levando impureza em todos os ambientes em que ele se apresenta, em todas as pessoas com as quais ele convive. E por conta disso, então, eles teriam que oferecer sacrifícios de animais no templo, para que esse sacrifício ele acabasse sendo uma espécie de compensador dessas impurezas.
E esses sacrifícios, eles são dos diversos tipos, e a gente vê, por exemplo, a questão de queimar as vísceras de um animal no altar do templo, e que esse perfume dessas vísceras queimadas seriam agradáveis a Deus. Tá, pessoal, isso é só um exemplo. Mas o que a gente percebe, se a gente for pegar um monte de frases da Bíblia soltas e a gente colocar uma sequência dentro delas, a gente é capaz de conduzir as pessoas para um processo de fanatismo, um processo de destruição, um processo de guerra e coisas assim. Que eu acredito que seja exatamente a finalidade oposta desse livro sagrado. O mesmo acaba acontecendo com o Alcorão e muito provavelmente com outros ensinamentos de outros grupos, que acabam levando ao radicalismo. Por quê? Porque as pessoas elas acabam se prendendo a determinados conteúdos que estão escritos naquelas linhas, sem se preocupar, na verdade, o que havia por trás de tudo aquilo. A ideia que estava por trás de tudo aquilo, a realidade daquelas pessoas, a realidade daquela época por trás de tudo aquilo. A gente precisa tomar muito cuidado com essas pessoas que acabam fazendo esse tipo de coisa. Que elas têm algum tipo de conhecimento, que elas têm algum tipo de estudo, e que elas acabam usando isso de modo tendencioso para fazer com que a gente acabe seguindo as suas ideias, que a gente acabe seguindo aquilo que eles pensam, e que a gente acabe acreditando que eles são autoridades absolutas naquele tema ou naquela questão, e que uma vez que nós o sigamos, nós estaremos salvos também. Existe um aspecto bastante interessante por trás de tudo isso, que diz respeito não só às palavras, mas diz respeito à maneira como elas são entonadas. Um exemplo bastante clássico que os antigos nos davam diz respeito à questão do Cristo, quando ele nos dizia o seguinte: se alguém te bate numa face, oferece-lhe a outra. Isso seria bastante evidente caso a gente não lesse com outra entonação as mesmas palavras. Se alguém lhe bate na sua face, oferece-lhe a sua outra face. Vocês percebem como a mesma frase, num sentido, ela está nos conduzindo a um processo de humildade, a um processo de submissão, talvez. Em contrapartida, com outra entonação, ela acaba nos conduzindo a um processo de revolta, um processo de guerra ou um processo de vingança, talvez. O que acaba acontecendo é que a gente percebe que não basta apenas a palavra, mas a maneira como essa palavra é transmitida, ela teria o poder de nos induzir tanto para o lado daquilo que nós chamamos bem, quanto para o lado daquilo que nós chamamos mal. Sendo que, na verdade, nós não sabemos nem o que é o bem e não sabemos nem o que é o mal. No meio de tudo isso, a gente percebe aí uma série de cursos para tudo que vem aparecendo e vem sendo divulgados nas redes sociais, baseado sempre de um princípio óbvio. Esses cursos, inicialmente eles seriam gratuitos, e a gente percebe que a gratuidade deles, na verdade, está fazendo com que a gente compre, entre aspas, esses fundamentos nos quais eles se baseiam, para que a gente sinta verdadeiramente a necessidade mais tarde de desenvolver isso melhor num curso pago e muito bem pago por sinal. A grande finalidade de tudo isso acaba sendo o poder e acaba sendo a questão financeira dessas pessoas que estão vendendo através desses cursos a prosperidade, a felicidade, o amor e coisas assim. Um exemplo bastante interessante é o segredo. Todo mundo já deve ter escutado falar da questão do segredo. O segredo ele se baseia de um princípio óbvio: tudo é mente. Quando a gente vai estudar teosofia, a gente vai estudar ocultismo, a gente aprende que tudo é mente, o universo é mente. Isso daí é fundamental para que a gente comece a desenvolver os nossos estudos. Porém, o que eles não nos dizem é que tudo é mente, mas não é a nossa mente humana. E a gente acaba acreditando que tudo é a nossa mente humana. Então, que a partir do momento em que a gente a direciona para isso, para aquilo, ou para outra benfeitoria,
em relação a nós mesmos, nós estaríamos habilitados a conquistar tudo aquilo apenas em pensar. E que a partir do momento em que eu penso, as coisas elas acontecem miraculosamente na minha vida. Afinal, eu sou Deus. Esse é um outro conceito bastante interessante. Todos nós somos Deus. A grande questão é que Deus não é aquilo que nós imaginamos. E as pessoas acabam imaginando que se elas fossem Deus, elas agiriam dessa ou daquela maneira, elas teriam poderes ilimitados para fazer tudo aquilo que elas acreditam, tudo aquilo que lhes apraz, e que elas não teriam obstáculos e que a vida delas seria um mar de rosas. Bastaria elas falarem quero e a coisa aconteceria, e falar não quero e as coisas não aconteceriam. A respeito disso, existe um ditado árabe bastante interessante que diz o seguinte: Deus, quando quer castigar alguém, atende aos desejos dessa pessoa. Por quê? Porque a gente não tem sabedoria, a gente não tem conhecimento. Quando eu digo conhecimento, é conhecimento de causa e não conhecimento racional, conhecimento cerebral de alguma coisa, para entender qual a finalidade daquilo está se manifestando na nossa vida. No final das contas, o que a gente percebe é que as pessoas estão procurando atalhos. Para quê? Para fugir dos obstáculos, para fugir dos desafios, para fugir do crescimento. Elas querem continuar eternamente presas numa infantilidade espiritual, como crianças que são conduzidas pelas mãos daqueles que elas consideram pais ou daqueles que elas consideram como sendo alguma espécie de instrutor, de guru ou coisas assim. O que acaba acontecendo no meio de tudo isso é exatamente esse caos que a gente vê à nossa volta, onde as coisas mais absurdas elas são apontadas nos grupos, elas são apontadas nas mídias digitais e as pessoas acabam acreditando. E sempre, sempre elas acabam se fundamentando em coisas básicas, em coisas óbvias, em coisas simples. Eu tenho a chave de algo que vai modificar a sua vida a partir de 5 palavras-chave que eu vou te passar para que você acabe com o seu karma, para que você evolua, para que você avance 1000 vidas no passado, 1000 vidas no presente, 1000 vidas no futuro. E para que esse avançar 1000 vidas no passado, no futuro e etc., seja no sentido da gente se libertar de tudo aquilo que nos oprime nesses tempos. E que a partir de então, nós estaremos libertos de tudo aquilo que nos impede de conquistar aquilo que a gente merece de verdade. É como crianças birrentas. Aquela criança birrenta, aquela criança mimada, que se julga o reizinho e que por conta disso todos os seus caprichos precisam ser satisfeitos. É isso tudo que essas mídias, que esses cursos estão alimentando e as pessoas não percebem. As pessoas não percebem que a semelhança do Fausto, elas estão ficando cegas, elas estão se deixando levar, elas estão ficando dependentes, elas estão ficando condicionadas. Mesmo achando que elas têm acesso a um conhecimento fantástico, que elas têm acesso a coisas que ninguém tem, conteúdos secretíssimos, ocultíssimos, que as faz sentir superiores perante os outros, que a faz sentir melhores que os outros, que a faz sentir como se fossem mestres dos outros. Como vocês podem perceber, isso daí é um fio de navalha. É muito tênue toda essa questão. Daí a nossa proposta de vigilância dos sentidos. Mas o que seria essa vigilância dos sentidos? Essa vigilância dos sentidos seria, primeiramente, olhar para dentro de nós e a gente fazer uma análise verdadeira de nós mesmos para que a gente possa entender por que a gente está procurando aquilo. Qual que é a finalidade que está por trás de tudo aquilo? A gente vai perceber que aquela criança birrenta que está lá sempre, sempre alimentando a nossa sombra, ela está presente por trás de todas essas buscas, por trás de todas essas situações, agindo em função exatamente da sua baixa autoestima, das suas inseguranças, das suas vaidades, e tentando dessa maneira se firmar perante os demais.
E por conta disso acabo alimentando cada vez mais a nossa fome insaciável, acreditando que uma vez em posse desse conhecimento ou desses ensinamentos e coisas desse tipo, finalmente nós seremos seres evoluídos e finalmente nós estaríamos libertos das mazelas, das questões, das provas e das dificuldades que acabam se manifestando nesse nosso plano evolutivo, como sendo sim os nossos verdadeiros mestres. Fica aí então mais um tema para a gente pensar. Como sempre, a nossa questão aqui não é trazer respostas prontas, mas fazer com que as pessoas elas pensem um pouquinho a respeito das coisas, que na verdade eu penso também a esse respeito e acabo compartilhando com vocês. É isso aí então, pessoal. Mente livre, coração leve, vamos que vamos. Espero que tenham gostado e até a próxima.